Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Eu gravei esse vídeo para falar um pouco para vocês sobre a apresentação pessoal. Eu sei que eu tinha falado que era um áudio, mas resolvi fazer uma coisa diferente, até para você começar a pensar um pouquinho também, não só no som daquilo que você vai trazer, mas um pouco na tua postura corporal, que vai ser importante. A minha postura corporal é uma, a tua é outra. Não se preocupe em fazer algo parecido com um ou com o outro, mas pense o seguinte: quando eu estou fazendo uma apresentação, tem uma parte que é aquilo que eu digo, tem uma parte que é aquilo, é a forma como eu digo, tem a entonação de voz, tem a minha postura corporal. Tudo isso é o resultado da tua apresentação. Não tem uma apresentação que fale, que esteja só, afinal de contas não é um texto, né? É algo falado. Então, existe inclusive um estudo que diz que 75% daquilo que a gente comunica não está no conteúdo, mas está na forma como a gente comunica. Então eu sei que isso vai tornar um pouquinho mais complexa a apresentação, mas a gente está aqui para aprender, então a ideia é essa mesma. Eu vou fazer agora vou falar um pouco como eu contaria a minha história numa apresentação pessoal, né? Diante daquela perguntinha, me fale um pouco sobre você. E eu te convido a pensar na sua modelando, mas sem copiar. O que é modelando sem copiar? É entendendo o que é da apresentação da Thalita que eu posso usar como algo positivo e algo que faz sentido para mim. O que é algo que não tem nada a ver comigo e ok, né? Não é preciso fazer todo sentido para você. E o que é que eu posso fazer de diferente, que sou eu, que é o meu estilo, que é a minha forma de fazer e que eu vou acrescentar aqui como algo que seja meu, né? Que seja da minha marca pessoal, tá bom? Vamos lá então, vou, 1, 2, 3 e... Olá, meu nome é Thalita, eu sou formada em jornalismo. E por que eu escolhi essa faculdade? Porque quando eu era criança, adolescente, uma das coisas que eu mais gostava de fazer é escrever e ler. Eu era muito boa em redação e eu era uma pessoa comunicativa também, então as pessoas achavam que eu tinha tudo a ver com comunicação, com profissões em que eu pudesse me comunicar. E eu comecei a acreditar nisso, comecei a gostar dessa ideia. Quando eu tinha 13 anos, eu li um livro que chama Meninas do Brasil. E nesse livro, o autor, que é o Gilberto de Menstag, que é um jornalista, ele, ao final do livro, ele conta um documentário e ao final do livro ele ajuda as meninas, que eram meninas prostitutas do interior do Brasil, meninas jovenzinhas, que tinham provavelmente a idade que eu tinha na época, 13, 14 anos. Ele ajuda essas meninas a se livrarem daquela condição de prostituição. E isso foi uma coisa que assim, me marcou muito, porque eu pensei, nossa, que legal alguém poder escrever e com aquilo que ele escreveu, ele ajudar alguém a mudar a forma como a pessoa está vivendo. E esse livro me marcou muito e até hoje eu penso bastante em como fez sentido para mim lá aos 13 anos. E diante disso, eu não tive dúvidas, fui lá e fiz um xizinho na faculdade de jornalismo, fiz jornalismo em primeiro lugar e fui fazer faculdade de jornalismo. Quando eu cheguei na faculdade, uma das coisas que me encantou foi a possibilidade de aprender a escrever de forma mais elaborada, mais complexa, mais interessante. Mas teve uma coisa que não me encantou muito, porque eu sempre gostei muito de criar, eu me acho uma pessoa criativa. E lá na faculdade eu entendi que o jornalista não necessariamente é alguém que cria. Ele muitas vezes pega uma pauta pronta, vai pra rua, apura, né? Esse é o nome que a gente chama no jornalismo, a gente apura, volta, tem um manual de redação estilo quase sempre para seguir e ele dentro daquele manual escreve aquilo que ele apurou. E depois disso, alguém que é o editor vai lá e ainda edita o que ele escreveu. E isso me deu uma incomodadinha, porque eu pensei, puxa, será que é isso que eu quero? Não tenho certeza, né? Eu queria deixar uma marca, eu queria fazer algo que tivesse a minha cara.
e ali eu percebi que dentro das grandes redações, que era a minha vontade, eu talvez não conseguisse deixar essa marca. Então eu parti para a comunicação corporativa, fui trabalhar em grandes corporações, eu comecei fazendo estágio na Cofad, era uma empresa pequena, mas ela tinha dois grandes donos, que eram a Cofap na época, né, que hoje é a Maete Marelli, e a BASF. E essas duas empresas se fundiram, se juntaram para criar uma empresa pequena, e lá eu fui ser estagiária na área de comunicação e já comecei trabalhando dentro de RH. Fiz 2 anos e meio de estágio, gostei muito das possibilidades que eu tive em comunicação interna, consegui conhecer a comunicação das empresas maiores e, bom, saí dali já com a certeza de que meu caminho era comunicação interna dentro de empresas. Fui para a Volkswagen, eu ainda não estava formada, foi em outubro do ano em que eu me formei, recebi um convite da Volks para trabalhar lá. E lá eu trabalhava com a parte de comunicação sindical. Foi bem interessante, foi um momento em que a questão sindical fervilhava aqui no ABC. O PT ainda não era do governo, mas tinha uma força sindical muito grande. Então eu aprendi muito lá dentro, eu aprendi muito sobre RH, eu aprendi muito sobre relações trabalhistas. Foi um período assim de 1 ano, mas um período muito intenso de negociações sindicais, de política interna, mas eram assuntos que também me incomodavam um pouco. Eu não me adaptei tanto àquele ambiente sindical, aquele ambiente pesado, era de verdade um ambiente pesado. E depois de 1 ano que eu estava lá, a BASF abriu um processo seletivo e me convidou para participar. Eu já conheci o pessoal da BASF, da época do meu estágio, e eu participei do processo seletivo e eu fui escolhida. E ali foi uma das grandes conquistas da minha carreira, logo no começo da minha carreira, eu tinha 23 anos, 24 anos, mas eu fui ser editora do BASF Notícias, que era um jornal, que ainda é o jornal da BASF, né, que tinha mais de 50 anos de vida e que é um jornal, assim, dentro dos jornais corporativos, um dos grandes jornais. E eu ganhei esse presente e ali, puxa, eu me senti de verdade realizada e fiz grandes coisas na BASF. Foi a primeira vez que eu saí do país para trabalhar, passei 1 mês nos Estados Unidos, aprendendo uma metodologia. Eu me fundi muito ali, não só com comunicação, mas com a área de qualidade, com a área de recursos humanos. Foi um período de 2 anos e meio em que eu estive na BASF, mas foi um período assim de muito, muito, muito aprendizado. E o que eu posso dizer que eu aprendi mais nessa empresa foi pensar de forma processual e planejar. A BASF tem essas características, né, de uma empresa que é muito processual. É uma alemã, né? Uma alemã no sentido mais amplo da palavra, e é uma empresa muito organizada, então isso me ajudou muito, me ajuda muito até hoje. Tudo que eu aprendi lá, ainda hoje tem grande valia no meu dia a dia, na forma como eu trabalho. Depois de 2 anos e meio na BASF, eu recebi uma proposta para ir para a Comgás, e na época era uma proposta irrecusável em termos realmente financeiros, e eu fui para a Comgás. Chegando lá, eu fui para a área de comunicação, era uma empresa recém-privatizada, ela tinha sido estatal e tinha sido privatizada naquele momento. Aquilo era uma torre de Babel, né? Tinha ingleses vindo do acionista, tinha funcionários públicos, tinha ex-funcionários públicos, né? Tinha gente vindo do mercado, tinha gente vindo de outras empresas de energia no Brasil, então foi um período assim de muita mudança na minha vida, de caos na verdade, porque até então eu estava acostumada com a tranquilidade, o planejamento, a ordem da BASF, e naquele momento eu entendi que trabalhar no caos também seria um momento de crescimento, um momento de oportunidade para mim. E não foi fácil, mas eu passei lá um tempo muito interessante na área de comunicação interna. Nessa área, nesse momento, eu recebi a proposta eu fui promovida, na verdade, então eu saí do step de analista e fui para o step de gestão.
ganhei a minha primeira equipe, comecei a me entender como líder e isso foi um momento muito interessante. Eu era muito jovem ainda, tinha 28 anos, mas foi um momento em que eu percebi o quanto o trabalho era algo importantíssimo na minha vida e o quanto eu gostaria de me dedicar mesmo à minha carreira. E, bom, nesse momento tiveram duas grandes mudanças na minha vida. A primeira é que eu fui mãe, né? Eu engravidei, aos 28 anos eu fui mãe. E no mesmo tempo eu fui convidada a sair da área de comunicação e ir para a área de recursos humanos. E essa foi a primeira grande mudança na minha vida profissional, porque você fazer a mesma coisa em empresas diferentes, você se acostuma com a cultura, você se acostuma com as pessoas, com a forma de escrever, mas teoricamente a tua atividade, a tua tarefa é a mesma. Quando eu fui para recursos humanos, eu tive que lidar com várias questões. A primeira delas é que tecnicamente eu não sabia nada daquilo que eu estava gerindo. E eu tinha comigo 6 ou 7 pessoas, além do pessoal da comunicação, né? Porque naquele momento juntaram duas áreas e eu fiquei responsável por essas duas áreas. Então eu conhecia tudo de comunicação, mas eu não conhecia nada tecnicamente de recursos humanos. E ali foi um momento realmente de quebra de identidade profissional para mim. E eu não entendia, às vezes eu pensava, será que estão me tirando minha carreira? Será que estão puxando meu tapete? O que está acontecendo comigo? Né? Eu fui tão boazinha até agora, por que me fizeram isso? E o que eu entendi naquele momento? Que eu precisava de ajuda. Eu precisava de ajuda para poder entender melhor tudo que estava rolando e tomar decisões. E foi quando eu fui para um processo de coaching. E eu passei 1 ano e meio com a minha coach, com a minha primeira coach. E nesse 1 ano e meio eu entendi muita coisa sobre mim que até então era obscura. Uma delas é que realmente fazia sentido eu ir para RH, fazia sentido eu ampliar o meu conhecimento, que a comunicação interna era algo que eu gostava muito, que eu ainda gosto muito de escrever, de me comunicar, de ler, de fazer toda essa parte relacionada à comunicação, mas que isso eram ferramentas que eu poderia usar para chegar em lugares um pouco mais distantes do que eu imaginava. E eu não estou dizendo que quem trabalha com comunicação faz pouco, não, mas eu podia fazer mais naquele momento e eu tive consciência disso. E aí, outra coisa que eu entendi é que o RH era algo que me fazia sentido sim, que todo aquele conhecimento seria interessantíssimo, mas que eu também queria planejar a minha vida lá na frente e que eu queria ser coach, como aquela minha coach foi para mim. Eu queria ajudar pessoas a se descobrirem em suas carreiras, eu queria fazer um trabalho mais com gente, mais com as pessoas e menos com os processos, porque afinal de contas dentro do RH a gente trabalha bastante com processos, claro que com pessoas, mas bastante com processos. Bom, isso aconteceu em 2006, eu ainda estava na Comgás. Eu permaneci lá até 2011. Em 2011 eu resolvi fazer uma mudança e fui para a Braskem. E lá na Braskem eu assumi área diferente, assumi equipe diferente. Eu tinha uma equipe em São Paulo e uma no Rio. É uma empresa muito maior do que era a Comgás, com uma cultura também totalmente diferente. Então foi um momento de aprendizado em que eu entendi o que é uma empresa brasileira, gerida e direcionada por brasileiros, como é que funciona uma petroquímica. Eu assumi 2 empresas que tinham sido compradas pela Braskem, então nós tínhamos aí toda uma transição de cultura também importante e tudo isso foi muito interessante para a minha carreira. Trabalhar em São Paulo e Rio me trouxe conhecimentos fantásticos, experiências fantásticas. Parece que não, mas são culturas muito diferentes, são pessoas muito diferentes e isso me ajudou bastante. E quando eu estava há 3 anos mais ou menos na Braskem, eu resolvi fazer de fato a minha grande transição de carreira e começar a me preparar para ser coach. E nos últimos 2 anos de vida corporativa eu tive o prazer, a possibilidade de estudar
de me preparar, de aprender, de começar a atender pessoas até o momento em que eu pude fazer a minha transição. E hoje eu tô aqui já há quase 2 anos como coach aqui na GPS, trabalhando com pessoas, com profissionais, com carreiras. Essa é a minha grande paixão, ajudar pessoas a se descobrirem nas suas profissões, a arrumarem seus trabalhos, né, a terem trabalho, a serem felizes nos seus trabalhos. Isso é tudo que eu gosto muito, mas tudo isso só é possível hoje porque eu comecei lá atrás fazendo uma escolha que era para a faculdade de jornalismo. Então, a minha próxima etapa profissional é ampliar todo esse trabalho que eu faço hoje com pessoas, é atender mais e mais, ajudar as pessoas a serem realmente felizes nas suas carreiras, nas suas profissões. É isso aí, eu acho que eu me estendi bastante, mas é o exemplo de como é que você pode falar sobre você. E se vocês perceberam, eu falei sobre trabalho, mas eu falei também sobre comportamentos, sobre aquilo que eu aprendi, sobre o que foi importante na minha vida. Então pensem numa linha do tempo em que vocês consigam mostrar pro selecionador o que você aprendeu, o que você julga importante, quais os momentos em que você esteve na empresa e o que aquilo te agregou de valor, para que você possa fazer uma apresentação realmente interessante para quem estiver ouvindo, tá bom? Espero ter ajudado. Bom final de semana para todo mundo. A gente se vê na semana que vem. Beijo!